Bom dia, boa tarde, dia 25 de março, 14 horas e 17 minutos. Vamos começar o último episódio da série de leitura do livro Esaú e Jacó. Capítulo 119, que anuncia os seguintes: todas as histórias, se as cortam em fatias, acabam com um capítulo último e outro penúltimo, mas nenhum autor os confessa tais. Todos preferem dar-lhes um título próprio. Eu adoto o método oposto. Escrevo no alto de cada um dos capítulos seguintes os seus nomes de remate, e sem dizer a matéria particular de nenhum, indico o quilômetro em que estamos da linha. Isto supondo que a história seja um trem de ferro. A minha não é propriamente isso. Poderia ser uma canoa, se lhe tivesse posto águas e ventos. Mas tu viste que só andamos por terra, a pé ou de carro, e mais cuidosos da gente, a pé ou de carro, e mais cuidosos. Poderia ser uma canoa, se lhe tivesse posto águas e ventos. Mas tu viste que só andamos por terra, a pé ou de carro, e mais cuidosos da gente do que do chão. Não é trem nem barco, é uma história simples, acontecida e por acontecer. O que poderás ver nos dois capítulos que faltam não é trem nem barco, é uma história simples, acontecida e por acontecer. Não é trem nem barco, é uma história simples, acontecida e por acontecer. O que poderás ver nos dois capítulos que faltam e são curtos. Capítulo 110, penúltimo. Este ainda é um óbito. Já lá ficou defunta a jovem Flora. Aqui vai morta a velha Natividade. Chamo-lhe velha, porque li a certidão de batismo. Mas em verdade, nem os filhos deputados, nem os cabelos brancos davam a esta senhora o aspecto correspondente à idade. A elegância, que era o seu sexto sentido, enganava os tempos de tal maneira que ela conservava, não digo a frescura, mas a graça antiga. Não morreu sem ter uma conferência particular com os dois filhos, tão particular que nem o marido assistiu a ela. Também não estou por isto. Verdade, verdade. Verdade, verdade, Santos andava a chorar pelos cantos. Mal poderia reter as lágrimas. Se ouvisse a mulher fazer os filhos, os finais perdidos. Mal poderia reter as lágrimas se ouvisse a mulher fazer aos filhos os seus sinais pedidos, porquanto os médicos já haviam desenganado. Se eu não visse nesses oficiais da saúde os escrutadores da vida e da morte, podia torcer a pena e, contra a predição científica, fazer escapar Natividade. Cometeria uma ação fácil e reles, além de mentirosa. Não, senhor, ela morreu sem falta, poucas semanas depois daquela sessão da Câmara. Morreu de tifo. Tão secreta foi a conferência dela e dos filhos que estes não quiseram contá-la a ninguém, salvo ao conselheiro Aires, que adivinhou em parte. Paulo e Pedro confessaram a outra parte, pedindo-lhes silêncio. Não juraram calar? Positivamente não, disse um. Juramos só o que ela nos pediu, explicou o outro. Pois então podem contá-lo a mim. Eu serei discreto como um túmulo. Ares sabia que os túmulos não são discretos. Se não dizem nada, é porque diriam sempre a mesma história. Daí a fama de discrição. Não é virtude, é falta de novidade, ou de criatividade. Ora, o que a mãe fez quando eles entraram e fecharam a porta do quarto, foi pedir-lhe que ficasse cada um do lado da cama e lhe entendessem a destra. Juntou-as sem força e fechou-as nas suas mãos ardentes. Depois, com a voz expirante e os olhos acesos apenas de febre, pediu-lhes um favor grande e único. Eles iam chorando e calando, porventura, adivinhando o favor. Um favor derradeiro, insistiu ela. Diga, mamãe. Vocês vão ser amigos. Sua mãe padecerá no outro mundo se não os vir amigos neste. Peço pouco. A vossa vida custou-me muito, a criação também, e a minha esperança era ver os grandes homens. Deus não quer, paciência. Eu é que quero saber
Eu aqui quero saber que não deixo dois ingratos. Anda, Pedro, anda, Paulo, jurem que serão amigos. Os moços choravam. Se não falavam, é porque a voz não lhe queria sair da garganta. Quando pôde, saiu trêmula, mais clara e forte. Juro, mamãe. Juro, mamãe. Amigos para todos sempre? Sim. Não quero outras saudades. Esta é somente a amizade verdadeira e que se não quebre nunca mais. Natividade ainda conservou as mãos deles presas. Sentiu as trêmulas de comoção e esteve calada alguns instantes. Posso morrer tranquila. Não, mamãe, não morre, interromperam ambos. Parece que a mãe quis sorrir a esta palavra de confiança, mas a boca não respondeu à intenção. Antes fez um trejeito que assustou os filhos. Paulo correu a pedir socorro. Santos entrou desorientado no quarto, a tempo de ouvir a esposa algumas palavras suspiradas e derradeiras. A agonia começou logo e durou algumas horas. Contadas todas as horas de agonia que tem havido no mundo, quantos séculos farão? Desses terão sido tenebrosos alguns, outros melancólicos, muitos desesperados, raros enfadonhos. Enfim, a morte chega, por muito que se demore, e arranca a pessoa ao pranto ou ao silêncio. E arranca a pessoa ao pranto ou ao silêncio. Capítulo 121, último. Castor e Pollux foram os nomes de um deputado. Castor e Pollux foram os nomes que um deputado pôs aos dois gêmeos, quando eles tomaram a Câmara, depois da missa do 7º dia. Tal era a união que parecia aposta. Entravam juntos, andavam juntos, saíam juntos. 2 ou 3 vezes voltaram juntos, com grande escândalo dos respectivos amigos políticos. Tinham sido eleitos para se baterem e acabavam traindo os eleitores. Ouviram nomes duros, repreensões acerbas. Quiseram renunciar ao cargo. Pedro, entretanto, achou um meio conciliatório. Pelo visto, desde o século XIX, as pessoas não conseguem entender que visões opostas políticas não quer dizer que as pessoas vão ter que se matar, de gladiar até a morte, né? O nosso dever político é... Isso que, assim, naquela época só se votava pessoal da elite, né? Não é qualquer pessoa que votava. Tem gente burra em tudo quanto é época e tudo quanto é parte do extrato social. O nosso dever político é votar com os amigos, disse ele ao irmão. Voltemos com eles. Mamãe só nos pediu concórdia pessoal. Na tribuna, sim. Ninguém nos levará a atacar um ao outro. No debate e no voto podemos Na tribuna, sim. Ninguém nos levará a atacar um ao outro. No debate e no voto podemos... Na tribuna, sim. Na tribuna, sim. Ninguém nos levará a atacar um ao outro. No debate e no voto podemos e devemos dissentir. Apoiado. Mas se você um dia achar que deve vir para os meus arraiais, venha. Você nem eu hipotecamos o juízo. Apoiado. Pessoalmente, nem sempre havia este acordo. Os contrastes não eram raros, nem os ímpetos, mas a lembrança da mãe estava tão fresca, a morte tão próxima, que eles só optavam qualquer movimento, por mais que lhes custasse, e viviam unidos. Na Câmara, o dissentimento político e a fusão pessoal cada vez os fazia mais admiráveis. A Câmara terminou seus trabalhos em dezembro. Quando tornou em maio seguinte, só Pedro lhe apareceu. Paulo tinha ido a Minas. Uns diziam que ia haver noiva. Outros que ia catar diamantes, mas parece que foi só a passeio. Pouco depois regressou, entrando na Câmara sozinho, ao contrário do ano anterior, em que os dois irmãos subiam as escadas juntos, quase apegados. Os olhos dos amigos não tardou em descobrir que não viviam bem. Os olhos dos amigos não tardou em descobrir que não viviam bem, pouco depois que se detestavam. Não faltou indiscreto que lhes perguntasse a um e a outro o que houvera no intervalo das duas sessões. Nenhum respondia nada. O presidente da Câmara, a conselho do líder, nomeou-os para a mesma comissão. O presidente da Câmara, a conselho do líder, nomeou-os para a mesma comissão. Pedro e Paulo, cada um por sua vez, foram pedir-lhe que os dispensasse. São outros, disse o presidente na sala do café. Totalmente outros, confirmaram os deputados presentes. Aires soube daquela conclusão no dia seguinte, por um deputado, seu amigo, que morava em uma das casas de pensão do Catete. Tinha ido almoçar com ele,
E em conversação, como o deputado soubesse das relações de Aires com os dois colegas, contou-lhe o ano anterior contou-lhe o ano anterior e o presente, a mudança radical e inexplicável. Contou também a opinião na Câmara. Nada era novidade para o conselheiro, que assistira à ligação e à desligação dos dois gêmeos. Enquanto o outro falava, ele ia remontando os tempos e a vida deles, recompondo as lutas, os contrastes, a aversão recíproca apenas disfarçada, apenas interrompida por algum motivo mais forte, mais persistente no sangue, como necessidade virtual. Não lhe esqueceram os pedidos da mãe, nem a ambição desta em os ver grandes homens. O senhor que se dá com eles, diga-me o que é que os fez mudar, concluiu o amigo. Mudar? Não mudaram nada, são os mesmos. Os mesmos? Sim, são os mesmos. Não é possível. Tinham acabado o almoço. Tinham acabado o almoço. O deputado subiu ao quarto para se compor de todo. Aires foi esperá-lo à porta da rua. Quando o deputado desceu, vinha com um achado nos olhos. Ora, espere, não será... Quem sabe se não será a herança da mãe que os mudou. Pode ter sido a herança, questões de inventário. Aires sabia que não era a herança, mas não quis repetir que eles eram os mesmos desde o útero. Preferiu aceitar a hipótese para evitar debate, e saiu apalpando a botoeira, onde viçava a mesma flor eterna. Preferiu aceitar a hipótese para evitar debate, e saiu apalpando a botoeira, onde viçava a mesma flor eterna. Aires sabia que não era a herança, mas não quis repetir que eles eram os mesmos desde o útero. Preferiu aceitar a hipótese para evitar debate e saiu apalpando a botoeira, onde viçava a mesma flor eterna. Preferiu aceitar a hipótese para evitar debate e saiu Preferiu aceitar a hipótese para evitar debate e saiu Preferiu aceitar a hipótese para evitar debate e saiu apalpando a botoeira, onde viçava a mesma flor eterna. Eu não sei se essa flor eterna aqui é uma referência a alguma coisa antiga no livro, ou se tem a ver com um broche que os deputados utilizam, não sei. Enfim, esse aqui é o fim. Acabou que não conseguiram manter a promessa da mãe, né? Na verdade, peraí, eles têm um diálogo aqui. Eles falam, né, que a concórdia deles era pessoal. Na Câmara eles iam se digladiar mesmo. Enfim, esse é o final da série de livros Esaú e Jacó. Na quinta-feira voltarei com um próximo livro em português de domínio público para nós lermos. Provavelmente outro de Machado de Assis. Até a próxima.